Olá! Em um cenário diferente, num país diferente e agora num emprego diferente. Mais de um ano passou desde o último vídeo que eu postei aqui no canal e hoje eu vou contar tudo o que aconteceu. E se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, olá! Eu sou a Gabi, desenvolvedora... Ih, bati no microfone. Faz muito tempo que eu não gravo, eu tô assim, enferrujada. E se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, olá! Eu sou a Gabi, desenvolvedora front-end e criadora de conteúdo e hoje eu vim aqui contar pra vocês como eu consegui o meu emprego aqui no Canadá e o que rolou nesses últimos tempos que eu não apareci por aqui. E no ano passado, logo que eu parei de postar aqui no YouTube, foi quando eu tava no processo de fazer essas entrevistas para o emprego que eu tô hoje, e não só para essa empresa, mas também para outras. Então eu participei de eventos de recrutamento, fiz entrevistas, e aí foi ficando muito difícil conseguir manter a constância para fazer os testes das entrevistas, participar de entrevistas. Eu tava no meu emprego, manter o Instagram e aí o YouTube também. Então eu não tava conseguindo manter tudo ao mesmo tempo. Além disso, depois que deu tudo certo e eu consegui o emprego, foi um outro processo de quando você começa no emprego novo, de se adaptar a tecnologias novas, projetos novos, conhecer pessoas, e também em paralelo estava rolando toda a parte do visto, de fazer as documentações pro visto, traduzir documento, fazer exame médico. Ufa! E aí, nesse momento, assim, do ano passado, com essa junção de todas essas coisas, foi quando minha ansiedade mandou um alô e eu fiquei meio mal, assim. Eu nunca falei disso lá no Instagram, por exemplo, mas eu sumi por um tempo, então eu sumi não só aqui do YouTube, mas eu sumi também lá do Instagram. Fiquei, acho que um mês ou mais sem postar nada, nem Reels, nem Stories, nem nada, e foi esse o motivo principal que eu precisei me afastar, assim, porque a prioridade naquele momento era eu ficar bem, e aí eu conseguir fazer as coisas da melhor forma possível, então tanto no meu trabalho, e eu não queria aparecer aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram também não estando bem ou forçar a barra de alguma situação. Não tava tão legal assim. Meu foco principal foi cuidar da minha saúde mental nesse momento. E aí depois de um tempo que eu tava me sentindo melhor, eu voltei a postar no Instagram, e aí foi quando começou o processo da mudança. Então de vender coisas, de arrumar mala e de ver como que ia fazer pra vir pra cá. Então foi outra coisa que também demanda muito tempo e atenção pra você fazer. Daí, basicamente, esse primeiro momento, quando você muda de país... Eu acho que toda mudança, na real, já é uma coisa difícil, você tem uma adaptação. Então, seja só mudar de casa já é uma mudança grande, mudar de cidade também, mudar de país, então é muito grande, assim, acontece muitas mudanças, você fica longe das pessoas, é tudo novo, você não sabe nem a marca do pão que é boa pra comprar, porque é tudo diferente. Pão! Seven Boys, né, que é aquela marca? Então, eu até anotei coisas aqui. Lista de coisas que aconteceram quando eu me mudei. 2000 anos depois. Tinha que fazer documentação, tinha viagem, aí meu cachorro tá aqui, então teve que fazer as documentações dele. E aí, depois que chegou aqui, também tem todo um choque cultural de ser tudo diferente. O frio, que eu cheguei em fevereiro, então tava frio no dia que eu cheguei, tava menos 14. Acabei de chegar, tá muito frio. Pro frio que tava e tava nevando. Então foi, assim, teve esse choque térmico também, que tava calor no Brasil, a gente chegou aqui, tava frio. Fiquei gripada nas primeiras semanas, então fiquei mal, assim, com dor de garganta nas primeiras semanas. E aí tinha que abrir conta no banco, tinha que fazer as documentações pra trocar o contrato do emprego. Porque quando eu tava no Brasil eu tava como se fosse PJ, e aí quando eu venho pra cá é como se tivesse que virar CLT, porque aí eu tô aqui. Posso explicar isso melhor também depois em outro vídeo, se vocês quiserem melhor. Basicamente muda o formato de contrato, então tem que fazer também esses documentos, e aí tem que tirar tipo chama-se number, que é como se fosse o CPF daqui, né? E aí você tem que ir lá no prédio do governo fazer isso. É bem corrida, assim. É diferente de você viajar, porque quando você tá viajando, você só vai, tipo, nos pontos turísticos e aproveita, assim. E aí quando você vem pra mudar, você chega e aí o apartamento é vazio, não tem nada, não tem nem cama, nada, comida. E aí você tem que fazer tudo, começar tudo do zero, assim. Tem um período longo, assim, de adaptação, de se acostumar e de saber como fazer as coisas, saber onde é as coisas. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Loucura. Tá gravando. Muito bom, muito bom. E agora que já fazem 6 meses que eu cheguei aqui, na verdade, acho que quando eu postar esse vídeo já vai fazer 7. Faz 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio talvez, que eu não posto aqui no canal. Eu vim aqui pra contar pra vocês tudo que tem acontecido, como que foi esse processo. Várias pessoas lá no Instagram, quando eu postei, me perguntaram como que foi, como que eu vim parar aqui, como que eu consegui emprego, como que é o processo. Eu acho que o vídeo no YouTube tem essa vantagem de você poder contar de uma maneira mais longa e mais tranquila do que num Reels de 30 segundos ou 60 segundos. Então eu vim aqui pra contar essas etapas pra vocês.
E também eu acho importante falar desse momento que eu passei, que justifica porque que eu não tô postando. Porque às vezes a gente olha de fora, assim, principalmente no Instagram, e parece que tudo é perfeito, tudo é incrível, e às vezes a pessoa não tá postando ou alguma coisa porque ela não quer. Mas a gente nunca sabe 100% como tá a realidade da pessoa do outro lado, né? Eu não tô reclamando, eu tô muito feliz com a minha realidade hoje, como são as coisas hoje. Mas ano passado eu passei por esses meses, assim, esse tempo que foi mais difícil. Mas eu estava com muita saudade de fazer vídeos. Eu acho que aqui a gente conversa mais e mesmo depois de ter ficado esse tempo sem postar, ainda tem comentários. Então eu acho muito legal essa interação. E eu tava com muita vontade de voltar aqui pra esse formato de conteúdo também. E agora, depois dessa introdução gigante, vamos pro assunto principal desse vídeo, que é como que eu consegui um emprego aqui no Canadá. Que sites que eu usei, como foi o processo de entrevista, os testes técnicos que precisou, como eu fiz meu currículo e todo esse processo que vocês querem saber. A primeira coisa é por onde eu consegui o meu emprego, que site que eu usei. Então tem um site que ele é justamente feito para brasileiros encontrarem vagas fora do Brasil. Na verdade, eu não sei se é especificamente para brasileiros. Então as empresas que estão nesse site ou vão oferecer vagas remotas ou vão oferecer a possibilidade de relocação. Então eu sei que tem vagas aqui no Canadá, tem vagas na Europa e tem vagas nos Estados Unidos. Esses são os lugares que eu tenho certeza. E aí lá na vaga, quando você vê a vaga, tem escrito já se ela vai ser remota ou se ela tem a possibilidade de ter um visto patrocinado para você ir morar naquele lugar. E esse site se chama VanHack. Eles têm as vagas online que você pode aplicar direto depois de criar o seu perfil, e também tem alguns eventos que você participa que acontecem de vez em quando, assim. Então tem as datas, eles postam no site, você se inscreve no evento, se você tiver os requisitos. Dependendo de como for o evento, você pode fazer entrevistas ou aplicar para outras vagas. Importante mencionar que isso daqui não é um publi da VanHack, foi só uma experiência, então é o site que eu usei. Lá no Instagram eu já fiz até um post falando sobre alguns sites que você consegue vaga para trabalhar fora do Brasil, seja remoto ou seja com visto, né, para ir morar fora. Então foi o site que eu usei, foi o site que deu certo, e é por isso que eu tô falando deles aqui. Tá passando um bombeiro aqui. Parece um fato aleatório, mas o que não tem de moto aqui, porque no Brasil, quando eu gravava vídeo, eu lembro que eu tinha que parar toda hora porque passava uma moto no grau ali fazendo barulho. Aqui não tem moto nenhuma, mas tem bombeiro. Sempre passa um bombeiro, mas nem sei se vocês estão ouvindo, Enfim, eu já tinha aplicado para várias vagas, tem uma lista de vagas, tipo um banco de vagas, e eu já tinha aplicado para várias ali que se encaixavam no meu perfil, assim, mais ou menos, e nunca tinha dado certo, nunca tinha dado em nada. Daí eu lembro que eu tava vendo lá na plataforma um dia e aí apareceu que ia ter um evento para mulheres em tecnologia. Então iam ser 3 dias de evento, tudo online, tudo remoto. E cada dia do evento ia ter um tema principal. Então eu lembro que um dia era back-end, outro dia era front-end e o outro dia eu não lembro se era UX ou dados, era alguma dessas duas, eu acho. E aí eles tinham alguns requisitos para você se inscrever, então para você poder participar do evento, você tinha que se inscrever e ser aprovado depois de ter feito a inscrição. E aí eu lembro que alguns requisitos eram ter pelo menos 5 anos de experiência, tinha que preencher o seu perfil na VanHack e fazer um teste de idioma. Então quando você cria o seu perfil lá, você faz um teste de idioma que é bem simples. Você grava alguns vídeos falando inglês, respondendo perguntas, e aí eles vão falar, depois de uns dias, eles respondem qual que é o seu nível de inglês. Baseado naquilo, você pode aplicar para as vagas, porque as vagas têm o requisito normalmente do idioma. Daí depois que você se inscrevia e você tinha ali os requisitos básicos necessários, eles marcavam uma entrevista com uma pessoa da VanHack mesmo, pra verificar ali os requisitos que você falou que tinha e também pra designar qual dia dos dias dos eventos seu perfil se encaixava, porque você não ia participar dos 3 dias. Então se você era front-end, você ia participar no dia de front-end, se você era back-end, você ia participar no dia de back-end e assim por diante. Daí depois disso era só esperar o dia do evento, né? Então esses foram uns dias antes. Aí o evento durava algumas horas e ele era um evento de network, que basicamente era um grande Zoom, assim, e aí tinham umas salas separadas e a cada 5 minutos você entrava numa sala com uma empresa. Você tinha 5 minutos para fazer um pitch ali, uma descrição, e falar sobre as suas experiências, porque você estava procurando uma nova oportunidade, o que você sabia, com o que você trabalhava. Cada 5 minutos você trocava de sala e falava a mesma coisa de novo para outra empresa. Durava mais ou menos 1 ou 2 horas, e aí você ia fazendo isso, se apresentando para as empresas, e as empresas também iam se apresentando pra você. E aí eles tinham um botão que era tipo pra você falar se você gostou daquela empresa ou não, e a empresa também tinha esse botão pra falar se gostou de você ou não.
E se vocês dois clicassem ali que gostou, ele dava tipo um match, depois vocês recebiam por e-mail o contato um do outro. Então, por exemplo, você fez esses 5 minutos com uma empresa, você não curtiu muito o que a empresa faz, ou a pessoa ali que falou com você, aí você não clicava, e aí depois você não recebeu o contato da pessoa. E aí, se você clicava e o entrevistador também clicava, depois vocês recebiam o contato para marcar uma próxima entrevista mais longa. Daí, depois desse processo aí de entrevistas, eu dei 4 matches com 4 empresas diferentes, e também eu anotei o LinkedIn de algumas empresas, de algumas pessoas, de algumas empresas que eu não tinha conseguido falar nos 5 minutos ali, que eu achei legal a empresa e tal, mas não rolou, porque era meio aleatório, então não tinha certeza de que você ia falar com todas as empresas. E aí eu mandei uma mensagem no LinkedIn, tipo, oi, eu tava no evento e infelizmente a gente não pôde se falar, mas eu faço isso, esse é meu currículo. Então eu fiz isso aí. Daí, então, depois desse processo começou as entrevistas, e nesse vídeo eu vou falar só da entrevista que eu fiz pra empresa que eu tô trabalhando, porque é o que eu fiz o processo completo e foi o que deu certo, então acho que é o que mais faz sentido. Se vocês quiserem que eu fale um pouco das outras, eu posso fazer um vídeo depois falando dessas outras experiências de entrevista, quais são as perguntas mais comuns, deixa aqui se vocês querem saber esse assunto também, que eu posso fazer. Daí a primeira parte da entrevista foi a entrevista com a RH, que é aquela entrevista padrão que eu acho que sempre acontece em toda empresa, para você falar sobre você, qual a sua experiência, por que você está buscando um novo emprego, o que você está buscando. E aí eles também falam um pouco sobre a empresa, o que desenvolvem, a história da empresa. Foi essa meio padrão. E aí a partir dela eu fui passada para a próxima etapa, que é a etapa mais técnica. Essa segunda etapa, então, era um teste técnico. Logo depois da entrevista com o RH, a moça mesmo do RH me mandou um e-mail com o teste que eu precisava fazer para avaliar ali as competências. Então, no caso desse meu emprego, eu fiz esse teste técnico remoto, né? Não foi um live coding, não precisei fazer ali ao vivo. Então, eu sei que tem vários empregos que pedem isso, inclusive dessas entrevistas que participei. Uma delas era com live coding, mas essa do emprego que eu tô hoje não era, então eu tive uma semana pra fazer o teste e devolver pra eles. Daí o teste era basicamente desenvolver uma página web, então eles mandavam ali o layout da página, como que era, e também os requisitos do que a página precisava fazer, como ela precisava funcionar. E era uma página simples no geral, assim, você poderia usar o framework que você quisesse. E eu decidi usar o React porque era o framework que eu trabalhava, que eu tava acostumada. Então, no meu emprego anterior eu tava trabalhando com React, aí eu decidi usar o React pra mostrar essa habilidade também, não fazer só com HTML, CSS, JavaScript puro. E aí eu fiz com React. Daí eu lembro que nessa etapa eu tava meio assim nervosa, porque eu queria fazer o melhor código possível ali daquela página web pra não ter chance, assim, de ser recusada logo naquela etapa, né? Eu acho que é normal, a gente sempre fica meio em dúvida, assim, de meu Deus, será que tá bom o suficiente? Por mais simples ou por mais fácil que seja aquilo que você saiba fazer. Então eu demorei, tipo, eu usei quase o prazo inteiro ali, porque eu fiquei revisando e eu falei, acho que eu posso melhorar isso. E aí eu enviei pra eles, e aí a próxima etapa foi o retorno pra fazer a entrevista técnica com o manager, que é tipo como se ele fosse o líder dos front-ends da empresa. E aí ele é quem revisa o seu teste técnico, e aí depois dessa entrevista com ele, pra ele fazer perguntas sobre o teste, sobre sua experiência, tanto nos seus empregos anteriores, né? Porque você decidiu fazer daquela forma o teste, e perguntas técnicas no geral. Então, por exemplo, no meu caso, sobre qual framework que eu tinha habilidade, experiência. Eu trabalho numa agência de e-commerce, então também teve perguntas sobre e-commerce, se eu tenho experiência com plataformas de e-commerce, tipo Shopify, Magento, se eu já trabalhei com plataformas tipo WordPress, perguntas sobre SEO também, se eu já trabalhei, já tive experiência, e perguntas também em relação a projetos que eu já fiz, qual foram projetos desafiadores pra mim, experiências desafiadoras. Tem bastante essas perguntas sobre experiências que você já teve, então projetos legais que você já teve, que você se orgulha, que você gostou de ter feito, e projetos também difíceis, uma situação difícil que você já passou, algum problema que você precisou resolver, e aí como você resolveu. Teve várias dessas perguntas, assim, nesse sentido mais técnico de como resolver problemas, como eu lido com alguns problemas específicos, assim, tanto de equipe
Então, como lidar com a equipe. Não foi super aprofundado, assim, tipo, perguntas técnicas específicas, tipo assim, o que é tal propriedade, sabe? Não foi nada nesse sentido. Foram mais coisas, assim, em relação à experiência, desafios que você teve, coisas que você resolveu, como você resolveu, o que você já fez, como você fez. Basicamente foi isso, essa etapa da entrevista com o gerente de front-end. E aí, se ele gostasse do perfil, se ele aprovasse tudo, aí eu iria para mais uma etapa, que seria uma entrevista com a equipe. Depois de alguns dias, talvez 2 dias, eu recebi a resposta falando que eu tinha passado, e aí eu ia fazer essa entrevista com a equipe. E aí essa entrevista era mais para conhecer a cultura da empresa, tirar dúvidas para ver se rolava ali uma afinidade com a empresa e aí com a cultura, com o estilo das pessoas. Porque isso é uma das coisas mais legais, eu acho, da empresa que eu trabalho, que eles se preocupam muito com isso, da personalidade, de ser um ambiente legal para trabalhar. Então, essa outra etapa era mais nesse sentido, para você conhecer um pouco da equipe, falar sobre você. A gente falou sobre hobby, elas perguntaram, tipo, o que você gosta de fazer no tempo livre? Então, foi bem misto, assim, foi tanto assuntos mais técnicos, então, como eram outras pessoas, eles também perguntaram da experiência de trabalho, que já tinha feito, que não tinha feito, ferramentas. E aí elas também explicaram quais ferramentas que usavam. E isso é uma coisa muito legal. Foram 2 mulheres, essa parte, outra parte técnica com a equipe, foram 2 mulheres, uma que era front-end também e outra que era Product Manager. Eu achei muito legal por ser 2 mulheres, e essa é outra coisa muito legal da minha empresa, que tem várias programadoras e mulheres que são designers, Product Managers e todas as áreas, então isso é muito legal. Aí depois dessa entrevista, foi a última, então foi só esperar pra receber a ligação de você foi aprovado ou você foi reprovado. E aí eu fiquei ali esperando assim, meu Deus, será que eu passei? Será que eu não passei? O que aconteceu? E aí eu recebi a ligação do RH, eu não lembro exatamente. Minha memória é péssima, né? É verdade. Mas eu acho que foi tipo uma semana, talvez. Uma semana. Depois, falando que eu passei. E, na verdade, não foi uma ligação. Na verdade, eu recebi um e-mail. E aí, o e-mail tava falando pra gente marcar uma reunião pra falar sobre o resultado do processo. E eu falei, meu Deus. Aí, a gente marcou essa reunião pro dia seguinte. E aí, foi nessa reunião que ela falou que eu tinha passado. E parabéns. E falando tudo sobre a vaga. Uhul! E aí, nessa ligação do RH, basicamente, ela falou sobre a vaga, quais eram os benefícios, o salário, como que ia funcionar e também como que ia ser o contrato, porque iam ter 2 etapas, né? Primeiro eu ia trabalhar do Brasil como PJ, enquanto o visto não saísse, enquanto fizesse esse processo de aplicação. E aí depois, quando eu chegasse aqui que o visto fosse aprovado, eu ia trocar para o contrato daqui, que é como se fosse um CLT para eu ter todos os benefícios, tipo plano de saúde, desconto no transporte, que são coisas que eu ia ter que estar aqui para conseguir. Então, essa primeira parte de contrato, antes de até sair o visto, era bem parecido com o PJ. Eu trabalhava como PJ já no Fleury, que era o emprego que eu tava antes. Então, eu não precisei abrir empresa nem fazer nada, assim, nesse sentido. Eu usei o mesmo CNPJ e o processo é bem parecido. A única coisa que muda é que, além de emitir a nota fiscal, antes você tem que emitir uma invoice. Daí esse invoice é tipo uma nota fiscal, só que ela é o valor em dólar com a descrição ali dos serviços que você fez e o valor em dólar que a empresa vai te pagar para uma plataforma. Eu sou rica! No meu caso, a plataforma que eu usei foi Remessa Online, não o Publi também, mas aí a plataforma conectada com a sua conta do banco, PJ, né? E aí o dinheiro cai da plataforma na conta do banco. Daí, depois que o dinheiro cai na conta do banco, você vai emitir a nota fiscal com valor em reais que caiu e aí vai pagar os impostos normalmente, do mesmo jeito que é um PJ mesmo. Daí eu trabalhei por 2 meses até aplicar pro visto, então eu comecei a trabalhar em junho e aí em agosto a gente fez a aplicação pro visto. Porque nesse meio tempo a empresa tem que fazer um documento que chama LMIA, que é tipo uma carta pro governo provando os motivos que eles têm para te contratar, pro governo poder emitir o seu visto. Então é tipo uma carta ali explicando que é a empresa que faz. Nesse momento a gente não tem que fazer nada, é só esperar mesmo a empresa que faz essa aplicação e aí a gente espera esse documento sair, que é um número que a gente vai usar para aplicar para o visto. Daí a Van Hack, que é a empresa que eu fiz o processo das entrevistas, dos eventos, também tem consultores de imigração. Então, quando você é contratado para uma empresa por eles, né, com eles ali,
pela plataforma, eles te dão ali acesso a um consultor de imigração para ele te ajudar com todo esse processo de aplicação do visto de trabalho. E aí, então, depois que saiu o LMAE em agosto, eu apliquei pro visto e aí fiquei esperando sair. Se vocês quiserem mais detalhes, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo falando só sobre esse processo do visto, qual documento que precisou, quanto tempo que demorou pra sair, todos esses detalhes pro vídeo não ficar super longo, que eu já tô falando muito. E aí depois que saiu o visto, aqui estou eu no Canadá trabalhando numa empresa canadense. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E quem me segue lá no Instagram já sabe disso, mas a empresa que eu trabalho é bem flexível, então você pode escolher quantas vezes você vai no escritório, quantas vezes você trabalha de casa. Eu tento ir normalmente uma vez na semana, ou duas, normalmente uma, pelo menos pro escritório, né? Mas eles são bem flexíveis e é uma coisa muito legal é que eles sempre fazem também coisas pra integrar o time. Então sempre tem algum evento, algum piquenique, agora que teve verão também, teve happy hour no parque. Então sempre tem essas coisas assim pra integrar o time e eu acho muito legal. E é isso, essa foi a história de como eu consegui meu emprego aqui no Canadá. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido até aqui e também por terem ficado aqui no canal todo esse tempo, mesmo sem ter muito vídeo. Deixa aqui nos comentários que outros conteúdos vocês querem ver por aqui. E não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal e me segue lá no Instagram também. Eu vejo vocês no próximo vídeo.